Estamos lá, privilégio sempre poder falar da palavra de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Hoje vamos falar lá no livro de Números, no capítulo 5, no versículo 1 a 4. Deus e o pecado não podem habitar junto. Então, são exemplos e comparações de fatos que foi lá no velho tempo e levando a nós hoje também. Tudo são cada palavra e o que se fala e se estuda e se ouve e se vê, são tudo para nós exemplos e ensinamentos, né? Sempre é um ensinamento a palavra de Deus para cada um de nós. Então vamos em frente aqui. As normas do acampamento, para Moisés, né? Então o Senhor falou a Moisés dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo o que tenha fluxo e a todo o imundo por contato com algum morto. Onde Deus habita, o mal tem que ser excluído. Onde o mal foi cometido, a previsão foi feita para a restituição e o perdão. Mas tinha que ser feito pelo modo de Deus. Veja, né? Não era por os homens, né? Era o modo que Deus tinha instituído a Moisés. A lepra era um tipo de pecado e a morte era a ressurreição do pecado. Então, exemplo lá em Paulo aos Romanos, capítulo 6, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, homens com mulheres lançareis fora do arraial. Os lançareis para que não contaminem o acampamento daqueles entre os quais eu habito. É a Deus habitando. Olha Deus, né? Habitando entre eles. O povo, né? E nós hoje? Uma paradinha para nós analisarmos. Deus não habita entre nós hoje? Sim. Para ele não habitar, só que nós não andamos de acordo com a sua palavra. Mas andando de acordo com a sua palavra, nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Habita em mim, habita em você, meu irmão, minha irmã. O pecado não confessado é a falta de arrependimento, separa a pessoa de Deus. Os dois, Deus e o pecado, não podem habitar junto. Veja, né? Deus e o pecado não podem habitar junto. Todo pecado e toda a contaminação, e em qualquer grau, só pode ser tratados na cruz. Hoje eles serão perdoados para sempre através de Jesus. Hoje eles são perdoados por expiação, morte de cruz. Seu sangue derramado de Jesus. Mas naquela, como estamos vendo aqui, né? Eles faziam os holocaustos para o pecado, expiação. Então aqui, novamente, lá em Números 6, o capítulo,
E também aqui o versículo 12 a 14 fala sobre o pecado, dizendo assim, pela culpa da lei nazireu, sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito para expiação do pecado. Então era um cordeiro, sem defeito, 1 ano. Embora Cristo nunca tenha feito o voto do nazireado, a verdade é que ele foi o único, verdadeiro e perfeito nazireu no mundo. Ele se manteve desde o princípio até o último dia, separado completamente de todo e qualquer gozo terreno, todo e qualquer pecado, terreno. Que exemplo para nós hoje? Que exemplo? Nossa oferta ao Senhor são ações de graça pelo seu sangue derramado por nós. Cristo viria do céu para a terra para dar a sua vida para que a humanidade fosse redimida. Sempre deve ficar claro que Deus não pode abençoar um homem pecaminoso, independente de sua dedicação ou consagração, mas Ele nos abençoa por intermédio de Cristo dentro de nós. Veja, Cristo dentro de nós, como Paulo diz lá. 1 Coríntios 3, o capítulo, 16 e 17 o versículo. Ele diz que nós temos o templo do Espírito Santo. E se alguém quiser destruir o templo do Espírito Santo, que somos nós, Deus os destruirá. Porque o templo de Deus, que somos nós, ele é sagrado, ele é santo. Está lá Paulo falando. Então nós temos esse templo, do Espírito Santo que habita em nós. Também lá em Coríntios, no capítulo 1 de Coríntios, capítulo 1, no versículo 17 e 18, Paulo dizendo: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não seja faça vão. Não era em sabedoria de palavra, que a cruz de Cristo não se fizesse em vão. Pois, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Veja, para nós que somos salvos, aquela pessoa que reconhece o que Jesus fez na cruz, morte, ressurreição, o primeiro da ressurreição, apareceu por mais de 500 pessoas, comprovando essa verdade. Então, nós um dia vamos ser transformados num abrir e fechar de olho. Mas temos que estar na palavra. É a palavra de Deus que vai nos julgar, cada um de nós. Então, cada um nós podemos agora receber a palavra da cruz como o poder de Deus na nossa vida, na vida de cada um de nós, Não brincamos com ela, não brincamos com a verdade, com a palavra, mas coloquemos em prática
todo o santo dia. Reconhecer o que Deus fez por nós. Ele, Jesus, fez na cruz para te salvar, e me salvar, e nos dar vida eterna. Que podemos isso nós praticar cada momento da nossa vida. Esta é a palavra desse santo dia, que eu tenho todo o santo dia. Tenho vários e vários já escritas, que eu escrevo tudo aquilo que eu vou falar. Eu posso ter um pouquinho de dificuldade no falar, mas não no conhecimento. E não na minha entrega também. A minha vida está nas mãos de Deus. Estou vivendo aqui neste passagem como um peregrino e forasteiro, como diz a palavra de Deus. Porque eu sei de onde vim e o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Para onde eu vou eternamente. Isso é cada um de nós, irmão e irmã. Ninguém foge da presença de Deus. Ninguém. Ou nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno. Não há outra opção. Então, que podemos, as pessoas que vão assistir podem analisar. Aqueles que estão no caminho e sabem muito mais, talvez, do que eu, glória a Deus, continue pregando, continue fazendo o melhor. Mas eu, com a minha simplicidade, como foi Pedro, que era até meio alfabeto, iletrado, mas eu faço com o melhor amor, dentro da palavra de Deus, levar as pessoas que estão ouvindo e assistindo. Que Deus possa ricamente abençoar a todos, possa salvar a todos, nos ir morar com Ele para todos sempre. Amém e amém.